nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pode sentar-se. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, ontem tivemos um batismo, o batismo do Luiz, filho do Edivaldo e da Letícia. E no batismo se tem essa cerimônia que o padre, com a saliva, dizendo efeta, faz um sinal da cruz no ouvido do batizado, do batizando. E é o mesmo gesto que Nosso Senhor faz hoje no Evangelho. Ele com a saliva, ou melhor, ele toca o ouvido, os dois ouvidos, depois com a saliva toca a língua de um surdo mudo. Surdo e mudo. O surdo não recebe nada de fora, porque ele é surdo. Ele está como que ilhado, ele está como que excluído da possibilidade de receber algo que vem de fora. Ora, o que é o batismo? O que é essa graça de Deus da fé? A fé é uma luz que vem de fora, que vem pelo ouvido, diz São Paulo. A fé vem pelo ouvido, ou seja, ela vem pelo ensino, o ensino do Espírito Santo. Não é que uma pessoa que é surda não pode ter a fé, não, é o ouvido da alma. E o Espírito Santo fala, e Nosso Senhor veio, Nosso Senhor nos ensina, e aquele que não recebe o ensinamento de Nosso Senhor, ele está separado de Deus. Quem não recebe, quem não aceita, quem separa, quem abandona o ensinamento de Deus, de Nosso Senhor, e o ensinamento da Igreja que continua a nos ensinar o que Nosso Senhor ensinou. Quando a Igreja fala, é Nosso Senhor que fala. Por isso que essa Igreja conciliar não é de Deus, porque ela é outra coisa. E nós não devemos escutar essa falsa igreja. Falsa igreja, essa igreja é igreja que foi assaltada, que foi tomada, e que se homens que não são do Espírito de Deus, que se opõem à igreja, que se opõem à fé católica, que se opõem ao Nosso Senhor, isso nós não devemos escutar. Mas devemos escutar Nosso Senhor. Daí a importância de se instruir. Hoje haverá uma conferência na sala dos hóspedes. Talvez ela seja um pouco pequena para essa conferência, mas por hora nos pareceu que era melhor começar por ela. Então nós vamos estudar, vamos ver, vamos procurar aprofundar o conhecimento de Dom Lefebvre e do seu combate, com textos já conhecidos, ou ao menos já escritos, e também com recordações pessoais. E penso que dessa atenção, desse aprofundamento do que Monsieur Lefebvre disse e fez, para nós é uma grande proteção. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós podemos desfalecer na fé católica. Nós podemos, aos pouquinhos, nos deixar levar por amizades, por alguma coisa que vai nos afastar da fé católica. Então, nós devemos, é bom assistir a essas conferências. Não deixem de fazê-lo, se isso é possível. Aliás, todas as conferências são feitas aqui, não só pelo mosteiro, mas pelo professor Carlos Bezerra. Procurem, sempre há alguma coisa que será importante para nós. No seminário de Econa havia um grupinho dos duros ao extremo, e não era bom, porque eles diziam, não, esse professor aí não me parece muito bom, esse professor não... Então eles abriam dentro da aula, dentro da sala de aula, um livro de uma outra matéria e ficavam lendo outra matéria. Então Monsieur Lefebvre fez uma repreensão formidável contra eles, dizendo, isso é um absurdo. Se vocês continuarem assim, vocês estão expulsos do seminário. Vocês devem partir daqui. Em toda aula há algo que a gente pode aproveitar.
Então, peço, mesmo que na conferência tenha fatos que vocês já sabem, que os senhores e senhoras já sabem, haverá certamente alguma coisa de útil. E é bom escutar as conferências do Dom João Batista. Tem muito pouca gente, não é normal. É a pura doutrina que Dom João Batista oferece àqueles que vão nessas conferências. Bom, não quero obrigar alguém que está com uma dificuldade qualquer, de tempo, de outra coisa, mas quero só incentivar para que vocês não percam, que como dizia o Senhor Lefebvre, se vocês não lerem, vocês um dia trairão. E é o mesmo princípio. Se vocês não tiverem interesse para se receber essa doutrina, o seminário está super interessado. O Padre David até me pediu para passar 2 dias por semana no seminário. Acho que é um pouco demais. Mas ele está interessado. Por que ele está interessado? Porque ele sabe que a importância dessa trade de code recepit. Eu transmiti o que eu recebi. É a divisa Monsieur Lefebvre. Aliás, essas palavras estão na epístola de hoje. São Paulo dizendo que ele transmitiu o que ele recebeu. Mas se ninguém está interessado em receber em receber essa transmissão, então morre ali. Não vou dizer que a tradição vai morrer assim, mas a tradição, para ficar mais forte, para a gente entender melhor, o passado ilumina o presente. Então o passado ilumina o presente. E o presente tem novas formas de complicação, que se apresentam. E é necessário a gente, pegando assim, força e luz, a partir dos que nos precederam, daqueles que foram heróis da fé, a gente estará em melhores condições para abordar coisas mais recentes. Quando Dom Felé começou a fazer o que fez, muita gente achou que a gente estava errado, que a gente criticou Dom Felé, e criticamos até hoje. E a gente tinha razão. A prova que a gente tinha razão, que 3 bispos da fraternidade atacaram Monsieur Felé. Então ficou patente que nós tínhamos razão. Não foi sem razão que a gente indicou que havia um problema. E esses problemas os senhores têm que conhecer. Eles têm que... Não é toda a vida espiritual não reside nisso, mas isso é importante. Quando eu tinha ocasião de conversar com o Monsieur Lefebvre, estando em Econa, ele me recebia muito paternalmente, mas quase sempre era a respeito, ele levava a conversa para essas questões primordiais da crise atual. Prova que é importante. Podia ter me falado de outra coisa, falado, não sei, dos santos de Santo Antão, ou dos santos de São Bernardo. Ele certamente tinha enormemente a paixão de conhecer esses santos e de me falar deles, mas não, ele falava da questão da igreja. Por quê? Porque é uma sutileza na crise. E quem não entender a sutileza vai fazer como Dom Lefebvre, como Dom Gerard e como Dom Felé. Então é necessário. Essas conferências começarão, então, falando de Dom Lefebvre, talvez um pouquinho brevemente, não quero cansar ninguém, nem repetir coisas que todos já sabem, ou menos que eu penso que sabem, e depois abordaremos o drama ali de 88, e depois chegaremos aos nossos dias também. Então, não deixem de se interessar ao menos, eu espero que vai ser gravado, para vocês possam escutar. E depois gostaria de perguntar a cada um, eu perguntei no capítulo ontem, não sei, quantos livros cada monge tinha lido. Não era muito. Eu não sei se eu perguntar a cada um dos que estão presentes aqui, quantos livros cada um já leu esse ano. Passa de 10? Talvez não. Passa de 5? Talvez não. Passa de 2? Espero. Mas então o brasileiro lê pouco. Isso não é bom. O brasileiro fica desmunido, fica assim frágil do ponto de vista intelectual. Ora, a fé se nutre pela verdade.
E a verdade está nos bons livros. Também não adianta nada ler maus livros. Tem que ler bons livros e se instruir, manter a... A gente pode também, Santa Teresinha não leu muitos livros, mas leu mais do que a gente pensa. Leu a obra completa de São João da Cruz, por exemplo, e leu vários outros livros. Não é necessário ler muitos livros, a biblioteca inteira, mas é necessário ter alguns livros que são os melhores companheiros que a gente pode ter, assim, em certos momentos. Então, o Evangelho de hoje nos fala desse homem que era surdo e mudo. Sendo surdo, ele não podia louvar a Deus. Sendo surdo, ele não podia pregar, defender a fé católica. Sendo surdo, ele estava numa situação desesperadora. E é o caso dos muçulmanos, é o caso dos judeus, é o caso de todos esses que são budistas, espíritas, e todos os outros que estão calvinistas, protestantes. Eles perderam contato com a luz de Deus, com a verdade de Deus. Eles são surdos. E um surdo depois não pode falar. O surdo normalmente não fala, porque ele não tem como aprender a falar. E se não fala, não vai ser um Dom Lefebvre. O Dom Lefebvre foi um homem que não foi surdo. Foi um homem que escutou bastante o que se lhe dizia a ele no seu seminário. Ele foi o contrário de um surdo. E porque ele escutou, porque ele foi dócil, ele pôde em seguida falar. E o Senhor e seus filhos, o pequeno Luís, que foi batizado ontem, ele vai receber essa luz da fé, já recebeu, aliás, porque o batismo infunde em nossa alma o estado de graça e as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Já no batismo, os dons do Espírito Santo estão presentes na alma. Ora, ele vai ter então a luz da fé e caberá aos pais de nutrir essa luz da fé. Ele tem a luz da fé, mas ele não sabe nada sobre a fé. Ele tem a luz, mas será necessário dar a matéria dessa fé, o conteúdo dessa fé. Então, cabe ao pai e à mãe cercá-los de todas as atenções possíveis para que ele se fortifique na fé católica. E se fortificando na fé católica, ele vai poder ajudar os outros, poder dar testemunho da fé pelo seu comportamento, por alguma palavra também. E é isso que Nosso Senhor espera dos seus filhos. Seus filhos, tanto as senhoras e senhores, como os seus filhos, devem ter essa postura de de defender Nosso Senhor. Nós temos um Senhor, temos um Rei, e nós devemos estar a serviço desse Rei. Que se diria de um servidor que veria o seu Senhor atacado, desprezado e ficasse calado? E seria pior que um cachorro, pior que um escravo. Um cachorro, quando vê seu mestre atacado, ele voa em cima daquele que o está atacando. E nós, se nós não conhecemos a doutrina, poderão, insultar Nosso Senhor sobre um aspecto assim que não é tão evidente, só é evidente para quem estuda o catecismo. Então nós não vamos dizer nada, não vamos defender, e será uma vergonha. Seus filhos não farão o que Deus espera deles. Então peçamos a Nosso Senhor, que o pequeno Luís, que foi batizado ontem, recebeu essa luz da fé, que ele então lhe se abriu os ouvidos. O padre faz um sinal da cruz aqui, depois no outro ouvido, com a saliva. E ali é um sacramental, ali significa e também prepara para essa graça do batismo, quando ele recebeu a água sobre a sua cabeça. E ali ele recebeu abriu a alma dele. A alma de uma criança batizada não é a mesma coisa que a alma de uma criança não batizada. A alma da criança não batizada não tem luz nenhuma na sua alma. Daí essa proliferação de falsas religiões que se mantém. Se mantém por quê? Porque os muçulmanos são cegos. Os muçulmanos não têm a luz de Deus, não têm a luz da revelação. É uma lástima. Então, mas aí essa luz, essa disposição, ela precisa, como estava dizendo, que o pai e a mãe ajudem a criança
a despertar, crescer essa luz, por assim dizer. Essa luz vai penetrar. Por quê? Porque o pai e a mãe vão criar um ambiente onde reina a luz de Nosso Senhor. Então faça dos seus lares lugares onde a criança vai crescer sobrenaturalmente pela luz da fé e vai passar em seguida aos atos da fé. Nós devemos, o que é a vida católica? A vida católica são os atos da fé. A fé que se manifesta em ação. A fé em ação. E a fé em ação é a caridade. A fé em ação é a esperança. A fé em ação é toda a santidade da Igreja. Então, que Nossa Senhora os ajude, peçam sempre a Nossa Senhora, digam a ela sempre: renuncio a mim mesma, dou-me toda a vós, minha querida Mãe. Renuncio a minhas luzes particulares, minhas luzes que são cheias de imperfeição, porque o que vem de mim não é digno de Deus. Renuncio a mim mesmo, dou-me todo a vós. Pedir a Nossa Senhora que ela me dê essa luz, participação da sua fé. Nossa Senhora é a primeira na ordem da fé. Então peçamos a ela que ela nos dê a sua fé, e não só a fé, mas que ela nos impulsione nos caminhos da santa caridade, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.